A palavra do Senhor está em Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 33. Aqui a palavra de Deus nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E, repentemente, houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as estruturas da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas das prisões abertas, desembanhou sua espada. Ele queria se suicidar, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faça mal algum, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, postou-se diante de Paulo e Silas e conduziu-os para fora. Disse: senhores, o que eu faço? O que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele tomou-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as suas feridas, e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Deus nos mostra aqui nesta palavra que Deus é soberano. Não existem empecilhos para o agir de Deus. Não existe obstáculos para o agir de Deus. Deus é soberano. Nesta palavra nós vemos aqui Deus agindo. Nós vemos aqui os servos dele glorificando, louvando, orando, e Deus escuta. E nós vemos aqui salvação. Nós vemos aqui que Paulo e Silas estavam ali presos, porque pregava a palavra do Senhor, e ali em outra situação ofendeu aquelas pessoas daquele lugar, e eles foram presos. E a palavra nos diz que ele estava preso em cadeias, com as mãos e os pés amarrados em correntes. E aqueles homens sofreram açoito, porque expulsaram um demônio de uma jovem, e ali aquela jovem que dava lucro aos seus senhores, não passou a mais dar lucro, porque o espírito de adivinhação que estava naquela jovem, Paulo expulsou. Então aquele dono daquela escrava pegou Paulo e Silas e levou aos magistrados. E ali eles foram chicoteados e presos. E os magistrados dão uma ordem ao carcereiro: está sob seu poder. Não, olha, a todo momento não deixe esses homens fugirem. E aquele carcereiro, com a ordem dos magistrados, prende aquele Paulo e Silas ali em cadeias, os braços, os pés presos e as costas cortadas por chicotes. Mas aqueles homens, em vez de estar se lamentando, em vez de estar chorando, poderia ser até um de nós estávamos lamentando, chorando: o que eu vou fazer agora? Não, aqueles homens ali começaram a orar, começaram a louvar, glorificar a Deus. Agora me diga, como é que uma pessoa naquele estado, chicoteado ali, acho com fome, com dor, vai glorificar a Deus? Como é? Como é que uma pessoa passa por uma situação difícil, tem uma doença, tem uma falta de desemprego, tem algum problema na sua família? Como essa pessoa vai glorificar a Deus? Como essa pessoa vai ter força para glorificar o Senhor? Se você não tiver uma comunhão com Deus, se você não tiver ligado com o Senhor, como você vai glorificar? Não tem como. Não tem como uma pessoa glorificar a Deus na dificuldade, na dor, na falta, se você não tiver uma comunhão com o Senhor, não estiver ligado com Cristo. Se tua vida não é uma casa do Senhor, se o Espírito Santo não habita em você, você nunca vai ter esse poder de glorificar o Senhor no momento mau, no dia mau.
Você nunca vai ter esse poder. Mas a palavra de Deus nos fala que Paulo e Silas ali glorificavam o Senhor, cantavam louvores ali. E em um certo momento da noite, Deus manda a resposta. A resposta vem sobre aquele lugar. A palavra nos diz que ali houve um grande terremoto que abalou a estrutura daquele lugar. Eu creio que aquele lugar era feito de pedra, uma grande fortaleza, e Deus manda um terremoto, aquele lugar é abalado. A palavra de Deus nos diz que as portas se abrem. As cadeias que estavam nos braços, nos pés, são soltos. Aqueles homens ficam livres. Pelo agir de Deus, pelo poder de Deus, aqueles homens são livres. Os homens de Deus clamaram, oraram, cantaram louvores e Deus ouviu. E aqueles homens, foram libertos. Mas a palavra de Deus nos fala que o carcereiro acorda com a zoada. E ele vai ver o que aconteceu. Quando ele chega, ele vê as portas das cadeias abertas. E os presos não estavam ali. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem pega a espada e tenta se matar. Porque ele sabia que ele ia morrer. Porque ele tinha algo muito importante para ele guardar. E quando ele viu aquilo, que os homens não estavam ali, ele pegou a espada para tentar se matar. Porque ele ia morrer de uma forma pior. Ia ser torturado até a morte. E aquele homem pensando nisso, meu Deus, eu vou ser torturado, eu vou sofrer, não, vou me matar logo. E aquele homem tira a espada e tenta se matar. E quando ele vai se matar, o nosso irmão Paulo grita, não faça isso. Nós estamos aqui, ninguém fugiu. Nós estamos aqui, não faça mal nenhum a você. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem vem tremendo, pega uma luz para ver todos ali tremendo. Meu Deus, eles estão aqui. E aquele homem se prostra diante de Paulo e Silas e diz, senhores, o que é que eu faço para ser salvo? E o homem de Deus fala, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem creu na palavra de Paulo e Silas. Ele acreditou. E aquela manifestação que aconteceu naquele lugar, isso tudo abalou a estrutura daquele homem. Aquele homem ficou sem entender nada. Meu Deus, o que foi isso? E os homens de Deus começam a pregar a palavra do Senhor. E aquele homem crê. A palavra de Deus nos diz que ele creu e a família dele creu e foram batizados. Meus irmãos, o que é que nós tiramos disso aqui, meu irmão? Deus é soberano. Nosso Deus é um Deus soberano. Não existe barreiras para o nosso Deus. Não existe poder, não existe feitiçaria, não existe macumba. Nada impede nosso Deus. O diabo não pode impedir nosso Deus. O diabo é um cachorro na mão de Deus. Ele age quando Deus quer. Aquele que está guardado nas mãos do Senhor, o diabo não entra. Não tem como entrar. Não tem como o diabo atacar. Mas esses que estão pelo mundo são instrumentos de Satanás. Satanás faz o que ele quer. Porque eles não têm a proteção de Deus. O Espírito Santo não habita nessas pessoas. Então o diabo anda, faz o que ele quer. São marionetes na mão do diabo. O que é que nós temos que buscar, meu irmão? A proteção de Deus, a guarda do Senhor, o selo do Espírito Santo. Foi isso que o carcereiro buscou. O selo do Espírito Santo. A palavra diz que ele creu. Ele ouviu a palavra e acreditou, creu no seu coração. A palavra de Deus nos fala, se tu ouvir a palavra do Senhor, crer em teu coração e confessar com tua boca, serás salvo. Foi isso que aconteceu com ele. E Deus ainda abençoou mais a família. Deus jogou mais as bênçãos, e as bênçãos atingiu a família dele. E a palavra diz que foi salvo ele e a família, e foram batizados. E o que é que nós tiramos daqui também? Deus busca o pecador. Deus vai atrás do pecador. Este carcereiro estava ali, em um lugar ali, ninguém conhecia, ninguém sabia, mas Deus conhecia ele. Deus foi lá, usou os seus servos, apesar de passar por um momento difícil. Aos olhos humanos, aqueles homens estavam sofrendo ali. Estavam ali passando por um momento de sofrimento, mas aos olhos de Deus não. Deus colocou aqueles homens ali para salvar uma alma perdida. Para salvar um servo dele, para salvar uma família. Deus usou aqueles homens, mesmo no sofrimento. Aqueles homens estavam chicoteados, estavam sofrendo.
ali comendo dor. Você sabe o que é tomar uma chicotada nas costas? E aquilo corta. Aqueles homens estão ali, sofrendo. Mas os olhos de Deus permitiu aquilo para que uma alma seja salva. Olha o que Deus faz. Deus permitiu o sofrimento do servo dele, sabendo que aquele servo iria suportar aquele sofrimento, porque Deus não dá algo a você que você não suporta. Eles sabiam que eles iam passar por aquilo, mas iam suportar. Mas Deus deixou passar porque tinha vidas para ser salvas. Tinha pessoas para ser salvas. E o carcereiro e sua família foi salvo. Então, nosso Deus é um Deus soberano. É um Deus que vai atrás do pecador. É um Deus que não deixa as almas ser perdidas. A palavra de Deus nos fala que Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém morra. Deus deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê seja salvo. Tenha salvação eterna. Tenha vida eterna. E esta vida eterna nós só temos através do Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra forma, uma mandinga, uma mágica, não existe. Só por Jesus somos salvos. Ele deu a vida dele na cruz para nos dar vida. Ele morreu para nós vivermos através dele. Então, o que é que nós temos que depositar nossa vida hoje? Em que vamos depositar nossa vida? No mundo? As coisas deste mundo, riqueza, festas, baladas, bebidas, mulheres. Como nós vamos depositar nossa vida em algo que vai se acabar? Algo que vai chegar um momento que vai se findar? Não tem uma substância. Você tem um dinheiro hoje, mas amanhã você pode acabar com tudo, destruir tudo e ficar na pobreza. Você tem mulheres, você tem festas, isso tudo acaba. Isso tudo tem um final. Mas o amor que o Senhor Jesus tem para nos dar é eterno. Dura para sempre. Dura para sempre. Não acaba. É daqui para a eternidade. Você sabe o que é viver uma eternidade? Uma coisa que não tem fim. Você vai viver junto com Cristo, sendo governado pelo Senhor. A palavra de Deus nos fala que o lugar que nós vamos não tem sol, não tem lua, porque a glória de Deus irá iluminar todo lugar. E nós vamos estar face a face com o nosso Senhor. Para que coisa melhor do que isso, meu irmão? Uma coisa que o Senhor deixou a sua palavra para nos instruir, nos edificar, para esperar aquele grande dia que Ele virá nos buscar. Aquele grande dia que Ele descerá do céu e virá nos buscar. O que é que nós queremos mais? Será que nós vamos botar a nossa vida nas coisas deste mundo? Coisas que nós sabemos que não vai nos edificar em nada, não vai nos dar nada. Pode dar um momento. Um momento pode dar, pode ser bom, pode ser maravilhoso. Mas não é eterno. Isso vai acabar. Então devemos olhar para Cristo a todo momento. Todo momento colocando a nossa confiança no Senhor. Ele que faz. Nós vemos aqui nessa passagem, Deus manda seus servos lá buscar os pecadores que estavam perdidos. Como a palavra de Deus nos fala que o Senhor larga as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. E quando Ele acha, Ele coloca nos seus ombros e traz para sua casa feliz. E a palavra de Deus nos diz que quando Ele chega na sua casa, Ele chama os vizinhos para comemorar aquela ovelha que se perdeu. E a palavra de Deus nos diz, quando um pecador reconhece o seu erro, se arrepende, a festa no céu. Aleluia. Os anjos entram em festa, porque eles sabem o valor de uma alma. Ele sabe o valor de uma alma que se arrepende e se entrega ao Senhor. Então, meus irmãos, o que queremos mais? O que buscamos mais? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 7 e o 8. Aqui a palavra de Deus nos fala: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder e de amor, e de uma mente sã. Portanto, não tinha vergonha do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu,
Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos ler o 9 também. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ali quando Paulo e Silas estavam ali sofrendo, ali naquele momento, aqueles homens poderiam dizer, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver para Cristo, eu não quero mais pregar evangelho, olha para que o evangelho fez nas minhas costas, eu não quero mais para mim não. Mas a palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Aqueles homens não foram covardes. Aqueles homens, em frente daquela situação, aqueles homens começaram a glorificar a Deus, chamar a Deus. Aqueles homens começaram a clamar a quem pode fazer algo. Então a palavra de Deus nos diz que nós não temos um espírito de covardia. Nós temos um espírito de amor, de poder e de uma mente sã. Então nós sabemos que o que vem pela frente aí não vai ser coisa boa. O mundo está se transformando a cada dia, debaixo do nosso nariz, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Até a natureza já está transformando, está mudando. Agora mesmo uma notícia fala aí que um grande vulcão dos Estados Unidos já está em atividade. Um dos maiores vulcões dos Estados Unidos. E já estão até pensando, se esse vulcão começar a expelir as larvas, as pessoas vão ter que sair dos Estados Unidos para vir para o Brasil. Porque vai atingir quase os Estados Unidos todo. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus nos falou sobre essas coisas. Que viriam tribulações sobre este mundo. As coisas estão mudando. O que nós temos que fazer? Colocar nossa mente em Cristo a todo momento. Todo momento caminhar com o Senhor. Porque sabemos que Ele vai nos dar o livramento. Paulo e Silas estavam ali, ó. Deus deu o livramento àqueles homens. Aqueles homens foram libertos. Então nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. A depender de qualquer coisa que passemos em nossa vida, a nossa confiança que está no Senhor. Louvando, orando, jejuando, clamando a quem pode fazer. E outra coisa que nós vemos nessa passagem, o carcereiro foi salvo e a sua família. Todos da sua casa foram salvos e batizados. O Senhor Jesus nos levantou dentro da nossa casa. Quem sabe foi sua mulher primeiro, quem sabe foi você, quem sabe foi o seu filho, mas o Senhor levantou um dentro da sua casa. E esse que o Senhor levanta, o que é que tem que fazer? Lutar pela sua família, brigar pela sua família, orar, jejuar, clamar pela sua família. O Senhor levantou, a palavra de Deus nos diz que Ele dá talentos. Todos nós que estamos aqui temos poder e autoridade para pregar o Evangelho a qualquer pessoa. Não temos, a palavra nos diz que nós não temos um espírito de temor, de medo. Não, o Senhor nos deu talento para pregar a sua palavra. Então, Deus levanta um na casa. E agora esse tem que pagar, tem que correr, tem que jejuar, tem que orar, tem que clamar pela sua família. Nós vemos aí que o diabo quer destruir a família. Desde a fundação do mundo, desde quando Adão e Eva estavam ali no Éden, Deus fez a primeira família, foi edificada ali no Éden, o diabo rondou e tentou derrubar. Fez o que fez, eles foram expulsos do paraíso por causa do pecado, mas tudo isso foi induzido pelo diabo. E hoje o diabo faz a mesma coisa. Ele anda ao derredor como um leão, rugindo, para esperar uma brecha para atacar. E nós que fomos levantados pelo Senhor, temos que estar atentos. Temos que estar orando pela nossa família, orando pelos seus filhos, orando pelos seus irmãos, orando por sua mãe, por seu pai, por seus primos, clamando, porque o Senhor nos deu talento. E naquele grande dia o Senhor vai cobrar esses talentos. Ele vai te chamar diante dele e vai cobrar os talentos que ele lhe deu.
Se foi 2, se foi 1, se foi 5 ou se foi 10, não importa. Ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Então ninguém é inútil no reino de Deus. Ninguém é inútil. Todos nós aqui temos pessoas que não têm ao Senhor Jesus, não conhecem a palavra do Senhor. O que é que nós temos que fazer? Orar, clamar, jejuar, suplicar pelas essas pessoas que não têm o entendimento. As pessoas os olhos estão tapados para as coisas de Deus. Então, nós que o Senhor levantou, nós que fomos levantados, temos que clamar para essas pessoas. Nós vemos ali que o carcereiro creu e sua família toda creu na palavra. A família dele e a família foi salvo e batizado. Então é com esse mesmo intuito que nós temos que ter com a nossa família. Não vai ser por força nem violência, mas vai ser por dedicação, você com Deus, a sua comunhão com você e Deus, as suas orações, as suas intenções, isso tudo agrada a Deus. E Deus pode agir na vida de nossa família se nós formos fiéis ao Senhor, tivermos uma comunhão com o Senhor, Ele pode agir. Aqui tem pessoas que foi chamada por Deus por oração, por clamor, por súplica. O Senhor foi lá e chamou. Aqui tem pessoas com esse acontecimento. Devido a orações, devido a súplicas, devido a apresentações ao Senhor, o Senhor foi lá, tocou no coração e trouxe. Então, todos nós somos capazes. Não existe gente incapaz diante de Deus, porque o Senhor chama e dá ferramentas para trabalhar. E ainda Ele ensina a trabalhar com a ferramenta. Então, que nós viemos ter esse intuito, salvar a nossa família, levar salvação para a nossa família. Nós temos filhos. O mundo está querendo tirar os nossos filhos de nós, através das coisas que estão colocando diante deles. Nós que estamos edificados na palavra do Senhor, estamos na rocha, temos que andar, visando isso, tirando nossos filhos dessas coisas, livrando o nosso filho enquanto há tempo. Que nós não viemos dormir, deixarmos a onda levar. Não, devemos estar atentos. O Senhor nos deu talentos. E que essa palavra fique no coração dos irmãos.